sejam bem-vindos a mais uma edição do PorcCast. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos na Grosseria Speak e hoje nós vamos falar sobre os fatores que afetam a qualidade da carne suína. Para nos auxiliar com esse tema, nós temos aqui a nossa especialista em indústria e qualidade de carne, Bruna Portela, e nossa especialista em bem-estar animal, Juliana Ribas. Meninas, é um prazer estar aqui com vocês hoje, sejam bem-vindas. Obrigada, Amanda, é sempre um prazer participar desse quadro e a gente fica à disposição para bater esse papo. Obrigada, Amanda. Vamos começar esse papo que é muito interessante. É um tema extremamente importante e para a nossa cadeia suinícola. Bom, meninas, vamos começar contextualizando os nossos ouvintes, né? Hoje, o abate de suínos no Brasil corresponde a cerca de 60 milhões de cabeças ao ano. Tá? E um estudo da Embrapa, ele apontou que um pouco mais de 1 a cada 100 suínos acaba morto ou incapaz de se locomover após o transporte, né? Este número ele resulta numa perda estimada de carcaça da ordem de aproximadamente 74 milhões de quilos de carne suína potencialmente não aproveitáveis. Então fica claro para nós que a qualidade da carne ela começa antes do frigorífico. Aí nesse contexto eu pergunto para vocês, quais são hoje os 3 pontos do processo pré-abate que mais impactam a qualidade da carne e por quê? Amanda, acredito que a gente pode iniciar falando do planejamento e logística, que é um ponto importante, acho que a Juliana pode concordar comigo e complementar depois, que envolve principalmente a questão do transporte e do jejum alimentar, que eles precisam conversar entre si, que é o reflexo direto no bem-estar do suíno e também diretamente na qualidade do produto final. Além disso, outros pontos que influenciam na qualidade da carne, eu acredito, Ju, que seja a questão dos manejos, pré-abate, ali dentro da planta mesmo, e a insensibilização em si. Então, esses seriam os 3 pontos de maior influência, principalmente na qualidade da carcaça e na qualidade do produto. Certo. Sem dúvida, Bru, esses são pontos extremamente críticos e quando a gente para pensar na realidade brasileira, ela apresenta números de perdas entre mortes e cansados superiores a países, por exemplo, da América do Norte. Então, todos esses fatores que a Bruna falou, quando inseridos num contexto de clima tropical, com altas temperaturas e altas umidades, eles são potencializados de forma negativa. Qualquer erro no momento do manejo pré-abate, ele vai aumentar e gerar mais mortos e cansados, porque o suíno é um animal extremamente sensível para essa parte da regulação térmica e bastante ineficiente também para o seu movimento corporal em longas distâncias. Então, quando a gente pega um animal que a suinocultura, para otimizar ali o espaço no abatedouro, cada vez mais eleva o peso de abate, visando a redução de custo, esse animal, na hora que eu vou tirar ali da baia, vou fazer uma movimentação para o transporte, vou levar para o abatedouro, dentro de todo esse cenário aí de calor e umidade, ele fica mais sujeito a morrer ou a chegar cansado no abatedouro. Então, cuidar de cada parte desse pilar de forma bem detalhada é fundamental para nós conseguirmos aí reduzir esses números e aumentar a disponibilidade de alimento. Certo, meninas, excelente, muito interessante. Se vocês pudessem escolher 2 pontos principais ou 2 pilares mais facilmente controláveis nesse manejo pré-abate que impacta diretamente na qualidade de carne, quais seriam? Eu iniciaria essa resposta dizendo que a gente precisa pensar principalmente na questão de estresse agudo para suíno, né? Então, a gente sabe que existe defeitos de carne que acontecem por estresse prolongado e estresse agudo. Mas o que a gente mais vê hoje nas indústrias que a gente visita são problemas relacionados ao estresse agudo. Então, é mais a questão mesmo de condução dos suínos, retirada de baia e insensibilização. E um outro ponto importante que a gente precisa comentar aqui é a questão do resfriamento, Amanda. Então, é um ponto hoje que a gente sabe que envolve muito dinheiro, né, para a indústria, mas que faz muita diferença. Comparando com outras indústrias que têm um resfriamento mais eficiente, aqui no Brasil hoje a gente tem essa grande oportunidade. Então, para a questão de qualidade de carne, eu focaria mais no pré-abate logo antes da insensibilização e insensibilização e o resfriamento da carcaça.
Certo. Concordo com você, Bru. E complementando, eu acho que 2 pontos dentro da indústria, esses são indiscutíveis, mas acredito que vale a pena adicionar 2 pontos onde o produtor e a equipe de logística têm um controle também. Porque o manejo pré-abate, ele começa ali nas 24 horas que antecedem o abate, com todo o planejamento e movimentação. Nesse sentido, o tempo de jejum e realmente a logística do transporte em termos de controle de densidade. Quando a gente fala em tempo de jejum hoje, olhando a dinâmica da indústria brasileira, nós vemos que existem lugares que pecam, tanto por fazer um jejum muito curto e esses animais serem embarcados de estômago cheio, o que aumenta as mortalidades, mas também algumas indústrias, por medo do estômago cheio, que é um fator crítico de controle dentro da planta, acabam fazendo jejuns muito prolongados. E isso faz com que o animal ele não tenha ali reserva de glicogênio suficiente para poder se movimentar. E esse animal também chega na planta cansado e não consegue chegar bem para o abate, afetando a qualidade da carne. Então esse é um ponto, ajustar o período de jejum para a logística de transporte daquele local, para o tempo entre a granja e o abatedouro, mais o tempo de descanso. Então é muito precipitado trazer um número mágico na mesa, porque o número ele tem que ser ajustado de acordo com a realidade de cada lugar. E o outro ponto é a densidade do transporte. Nós vemos aí um aumento crescente do peso de abate. Ademais disso, o peso de abate ele flutua ao longo do ano. O suíno no período de inverno aqui no Brasil ele consome melhor, atinge pesos de abate mais elevados e muitas vezes a densidade do transporte ela é fixa o ano inteiro. E isso também faz com que nós tenhamos flutuações de mortalidade nos diferentes períodos. Então eu traria mais esses 2 pontos aliados àquilo que a Bruna trouxe dentro da planta. Ju, você poderia detalhar para nós todo esse processo, quando você fala de densidade, quando você fala do peso, que números são esses, né? Do que a gente está falando? Você vem desenvolvendo um trabalho muito importante aqui no Brasil e fora também, em algumas empresas fora do Brasil, para controle de mortalidade durante o transporte, né? Fala um pouquinho dessa experiência para nós. Bem, Amanda, esse é um ponto muito interessante. Nós vemos aí que países onde nós temos desafios com temperaturas elevadas, o que são temperaturas elevadas para o suíno, né? Acima de 25 graus, vamos dizer assim que já está todo mundo na zona de um estresse térmico. E umidade elevada, acima ali de 60%, que também corresponde ao que acontece aqui no Brasil, o suíno ele já entra numa faixa de risco pro transporte. E o que nós vemos é que suínos transportados nessa condição, com peso de abate superior a 130 quilos, eles não conseguem se ajustar a densidades comumente aplicadas de 235 quilos por metro quadrado. Experiências, por exemplo, da indústria mexicana, que também tem um sistema muito parecido com o Brasil, de abate em 3 turnos, tendo que transportar suínos aí em horários quentes do dia, como ao redor do meio-dia, 1 da tarde, o que também acontece na realidade brasileira, eles conseguem os melhores resultados de mortalidade, reduzindo essa densidade para entre 200 e 210 quilos por metro quadrado, quando os animais ultrapassam aí os 130 quilos de peso vivo. E algumas experiências aqui no Brasil, nós também temos observado em granjas onde nós temos um cenário aí de altas temperaturas e alta umidade ao longo de 9 meses do ano, que reduzir essas densidades para 210 a 215 quilos por metro quadrado tem trazido bons resultados, conseguindo permanecer nessa faixa de perda, que se tem aí como um número mágico, né, global, que é um suíno transportado a cada 1000, e que num cenário de clima tropical é extremamente desafiador. E aqui a gente fala da mortalidade, né, que é o indicador que choca, vamos dizer assim, que você sabe morreu ou não morreu. Porque o controle de cansados na planta, quando a gente fala de um produtor independente que vende para o abatedouro, para algum lugar de forma spot, ele não fica sabendo quantos animais chegaram cansados. Então o indicador que ele pode trabalhar é o morto. Mas nós sabemos, né, Bru, que quando nós temos animais mortos, invariavelmente nós temos
cansados na carga. Então ele é um indicador indireto de como está a minha qualidade do transporte. E um ponto importante também é comentar que esse animal cansado, esse cansaço vem de um somatório de fatores. Geralmente não é um fator que vai fazer com que esse animal canse. Então é o carregamento, é o transporte, às vezes um transporte muito curto, o animal não conseguiu nem deitar no caminhão, já tem que levantar, descer, condições de rampas no frigorífico, retirada do animal da baia de descanso, tempo curto de descanso. Então esse animal que pode ter chegado cansado, às vezes não consegue se recuperar a tempo, até a insensibilização, ele já vai cansado para a insensibilização, e aí se a gente tem algum manejo errado no momento de insensibilização, ou por parâmetros, ou por tipo de equipamento, vai refletir diretamente numa qualidade de carne inferior, que é o que a gente não quer, né? Certo, Bruna. E voltando então para dentro do frigorífico, você falou da taxa de resfriamento. Você poderia comentar para a gente também, da mesma forma que a Juliana comentou sobre esses números, o que é a taxa de resfriamento ideal, como que o frigorífico consegue controlar? Certo. Quando a gente fala em taxa de resfriamento de carcaça, a gente tem que pensar principalmente nas primeiras horas. O que a gente gostaria que acontecesse, que é o cenário ideal? Que nas primeiras 5 horas de resfriamento, essa carcaça ela tem uma queda de temperatura de forma acentuada. E, infelizmente, aqui no Brasil, a maioria dos nossos frigoríficos não atuam dessa forma, por questão de custo mesmo, né? Então, a gente precisa que essa carcaça ela reduza a temperatura dela até nas primeiras 2 horas, pelo menos 32 graus, né, nos cortes principais, para fazer com que essa queda do pH ele estabilize. Se não consegue atingir essa temperatura nessas primeiras 2 horas de resfriamento, o pH continua caindo. Isso reflete diretamente na cor da carne, na questão da exudação, que para o consumidor entender é aquela água que a gente vê na bandeja. Então, é um reflexo direto no produto final. Então, a gente precisa trabalhar essa taxa de resfriamento melhor, principalmente nas 2 às 5 primeiras horas dentro da indústria. E a gente sabe que, comparado com outros países, aqui no Brasil a gente tem essa deficiência, né? Mas que o pessoal vem trabalhando para melhorar, visto os indicadores que a gente está tendo com números, principalmente da questão de pH, que é reflexo direto, né? A qualidade. Certo. Você falou da situação aqui no Brasil, né? O que tem acontecido fora do Brasil? O que vocês observam de tendência fora do Brasil que pode ser aplicável aqui para a gente, na indústria, e que vai tornar a nossa indústria ainda mais competitiva? Na questão, então, do resfriamento, depois a Juliana pode comentar sobre outros aspectos, a utilização do choque térmico. Então, muitas plantas na Europa, Estados Unidos, Canadá, alguns países da América Latina aqui também, já utilizam o choque térmico, que é nas primeiras horas. Então, essa carcaça, logo após o chuveiro, ali na área limpa do abate, ela já entra num corredor de choque térmico, temperatura negativa, geralmente pode ser menos 15, menos 20, menos 25, e aí consegue estabilizar essa queda do pH, a temperatura do músculo, e a gente consegue manter a qualidade da carne. Então, fora do país, a gente vê esse potencial já de uso, né? E a gente espera que aqui dentro do nosso mundo, né? Do Brasil mesmo, a gente tenha no futuro, então, esse tipo de resfriamento também implementado na indústria. Isso é muito legal, né? Como vão mudando os conceitos e como que a gente tem que se adaptar a novas realidades. Falando um pouquinho da parte aí do que antecede essa carcaça, que seria na parte do manejo animal, hoje um grande ponto de desafio é que nós temos uma pressão cada vez maior para as regulamentações de bem-estar mesmo, tá? Principalmente ali no ponto da indústria. Hoje a indústria de abate suinícola é uma das que mais sofre processos de auditoria, tem diversas certificações, mesmo aqui no Brasil, que os frigoríficos já buscam essas certificações para bem-estar animal. E o que nós temos visto de mudança aí ao redor do mundo? Existe uma pressão muito grande por uma migração do sistema de insensibilização a gás com o uso do gás CO2 para a mistura de gases. Esse é um projeto que ele já tem aí mais de 10 a 15 anos de pesquisa, porque o CO2 ele não leva à perda de consciência imediata do animal. Então esses animais eles apresentam um grau de desconforto, e isso é um tema
muito debatido não só pela academia, mas também pela sociedade civil organizada. Então, já existe um projeto que está bastante avançado na Europa para que haja aí uma mudança dessa legislação pedindo o uso de mistura de gases. As misturas ainda não estão 100% definidas por questões de custo, mas envolvem aí gases como o argônio, o hélio, que estão sendo desenvolvidos junto com o CO2. Então, a ideia é que você tenha um gás que o animal não sinta o cheiro, que é o que acontece com o CO2. O CO2, o suíno, ele sente o cheiro e ele fica muito agitado, o que é ruim para nós também. E depois, quando o suíno ele já está insensível, entraria com outro gás, com o próprio CO2, que tem um baixo custo, para terminar o processo de insensibilização. Eu acho que esse é um tema extremamente relevante, porque nós vemos que para a qualidade de carne, quando nós comparamos hoje um abate feito com uma insensibilização elétrica versus o gás, as plantas que utilizam gás, elas têm uma melhor qualidade de carne, correto, Bruno? Sim. Porque nós temos aí uma insensibilização mais estável, principalmente porque o elétrico, se ele não for muito bem controlado, mas muito mais que controlado, muito bem mantido em termos de limpeza, revisão desse equipamento, controle diário do processo, ajuste dos parâmetros para aquela categoria que eu estou abatendo, de acordo com o peso, ele pode ter mais falhas. Então, a gente vê que novas plantas, elas têm aí trazido já a construção com gás. E é importante com que elas já estejam olhando essa possível alteração, porque talvez elas vão precisar ter uma alteração em termos de maquinaria, para colocar um outro gás ali junto. Mas pensando que o Brasil é um dos maiores players em exportação, e tem certificações que são equivalentes com outros países para onde ele exporta. Então, é neste sentido, não é que eu estou falando que a legislação brasileira vai mudar, falando, não, agora não pode mais CO2. Mas quando a gente olha em tendência global, em um país extremamente exportador, com muitas certificações em termos de planta de abate, nós precisamos estar atentos a todo esse movimento de mudança. Com certeza, meninas. Então, se a gente pudesse, aqui para finalizar nosso programa, né, para resumir todo esse conteúdo que vocês passaram, se a gente pudesse sintetizar, então, toda a parte de qualidade de carne, ela está relacionada ao bem-estar animal e aos manejos, os processos pré-abate e processos da indústria, né? O que vocês acham que o nosso setor ainda pode avançar nesse sentido? Certo, Amanda. Eu acho que o bem-estar e o processo, eles precisam caminhar de forma unida, né? Então, a gente precisa entender que treinamento de pessoas é muito importante, padronizações de manejo são muito importantes, padronizações dentro da indústria, a questão de equipamentos que a Juliana comentou agora, né? Então, tudo isso precisa trabalhar de forma conjunta. Entender que a qualidade da carne, ela começa no animal vivo. Então, lá na granja, carregamento, transporte, descarregamento, tudo isso impacta diretamente na qualidade final. Então, você não consegue corrigir uma qualidade ruim na carne no final do processo. A gente tem que pensar isso lá no início, lá no animal vivo mesmo, antes mesmo de carregar para o caminhão. Então, trabalhar de forma integrada o bem-estar e o processo da indústria, para a gente conseguir alavancar a qualidade da carne aqui no Brasil. Totalmente de acordo com a Bruna. E o ponto-chave é treinamento. Num cenário de alta rotatividade de colaboradores, tanto dentro da indústria quanto dentro das granjas, e é um processo extremamente sensível e rápido. Treinar os colaboradores, definir os processos e trabalhar de forma integrada é fundamental. Então, se a granja não tiver acesso a entender como estão os números da perda de abate, se morreu, se chegou cansado, eles não vão ter aí um feedback, um entendimento de qual a consequência de um bom ou de um mau manejo. E o que a Bruna falou é fundamental, não tem como eu corrigir a qualidade no fim do processo. Exatamente. E um ponto a mais, é multifatorial. E não negar que multifatorial significa pensar de forma multidisciplinar, pensar de forma integrada. Acredito que esses dois pontos aí, treinar e pensar de forma integrada, Bruna, você falou, não tenho nada a acrescentar. Meninas, muito obrigada por compartilhar todo esse conteúdo, por compartilhar aqui conosco a experiência de vocês. É sempre um prazer, Amanda, a gente fica aberto a novas conversas.
Muito obrigada, Amanda, foi muito bom, é muito gostoso escutar todas as visões assim da cadeia. Eu acho que é um momento muito interessante para que a gente realmente possa fazer essa conexão, né? Diferentes áreas de forma multidisciplinar, tratando de um mesmo tema. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Gil. Obrigada, Bru. Muito obrigada. Esse programa fica por aqui. Um abraço e até a próxima.